Inscreve-te agora no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que está a acontecer dentro do Futebol Clube do Porto vai muito além de uma simples mudança de treinador. O Dragão está a renascer, a reinventar-se de dentro para fora, e tudo começa com um plano meticulosamente traçado por André Vilas-Boas e Francesco Farioli. Há muito que o FC Porto precisava de um choque de modernidade, e é precisamente isso que está a acontecer. O clube vive um momento de reconstrução silenciosa, mas intensa. As decisões não estão a ser tomadas com base na emoção, estão a ser estudadas, projetadas e pensadas para devolver ao Porto uma identidade competitiva à escala europeia. Desde que Vilas-Boas assumiu o comando da presidência, tem sido clara a intenção de reformular o projeto desportivo do clube. O ex-treinador, que conhece o Dragão como poucos, quer devolver ao Porto o mesmo espírito de inovação e coragem que marcou as grandes conquistas de outros tempos. Ao lado de Farioli, jovem técnico italiano de ideias modernas, o plano é simples mas ambicioso: transformar o Porto num clube de futebol contemporâneo, com métodos de trabalho de vanguarda e uma filosofia desportiva que combine talento, intensidade e estratégia. Nos treinos no Olival, as mudanças já são visíveis. A estrutura de trabalho foi reorganizada. Farioli trouxe uma metodologia baseada em análise de dados, tecnologia e processos táticos detalhados. Cada sessão é monitorizada, cada jogador é avaliado ao pormenor, e o rendimento é estudado em tempo real. Já não se trata apenas de correr, treinar e jogar. Trata-se de compreender o jogo, de pensar o futebol como ciência. Jogadores que antes estavam acomodados foram desafiados a sair da zona de conforto. Há relatos de que alguns ficaram surpreendidos com o nível de exigência dos novos treinos, que misturam componentes físicas e cognitivas com uma precisão quase cirúrgica. O técnico exige concentração total, comunicação constante e disciplina tática absoluta. O erro não é castigado com gritos, mas com correção e explicação. O método é diferente, mas a eficácia é evidente. Enquanto isso, André Vilas-Boas observa tudo com o olhar clínico de quem sabe o que quer. O presidente tem acompanhado de perto o dia-a-dia da equipa, discutindo diretamente com Farioli as prioridades, as lacunas do plantel e as oportunidades de mercado. A relação entre os dois é de respeito mútuo e sintonia profissional. Vilas-Boas dá liberdade, mas exige resultados. Farioli aceita o desafio e responde com trabalho silencioso, mas intenso. Nos bastidores, fala-se que o novo presidente pretende reorganizar a estrutura de scouting e apostar mais na análise global de talentos. A ideia é identificar jogadores jovens, promissores e com potencial de valorização, algo que sempre foi uma marca do FC Porto, mas que agora ganha uma abordagem mais científica. O clube está a investir em tecnologia de observação avançada, estatísticas de rendimento e redes internacionais de prospecção. Esta nova forma de pensar o futebol também está a mudar o ambiente interno. Jogadores jovens do plantel principal, como Francisco Conceição, Pepe e Gonçalo Borges, são vistos como símbolos dessa nova geração portista. O treinador tem procurado dar-lhes mais protagonismo e integrá-los num modelo que valoriza a mobilidade e a inteligência tática. Ao mesmo tempo, jogadores experientes, como Pepe e Otávio, são fundamentais para manter a cultura vencedora que define o Porto há décadas. Mas o que mais impressiona é a atmosfera de unidade e propósito. Pela primeira vez em muito tempo, há uma sensação de que o clube caminha em harmonia entre direção e equipa técnica. Vilas-Boas quer que o FC Porto volte a ser temido, respeitado e admirado, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa. Para isso, está disposto a tomar decisões ousadas, inclusive no mercado de transferências. Os rumores sobre uma grande contratação não são por acaso. Fala-se em movimentações discretas nos bastidores, reuniões com empresários e sondagens a jogadores de alto nível. O Dragão prepara-se para surpreender, e há uma estratégia bem definida para atacar o mercado de forma inteligente e calculada. Nada é deixado ao acaso. Enquanto os rivais observam com curiosidade, o Porto age em silêncio. E quem conhece Vilas-Boas sabe que o silêncio é sempre o prelúdio de algo grande. O presidente acredita que o clube precisa de um golpe de autoridade, de um nome que inspire confiança e mostre que o Porto continua a ser um dos gigantes do futebol europeu. E é neste contexto de mudança, modernização e ambição que começa a desenhar-se um plano que pode alterar completamente o rumo da época. Um plano que une o rigor tático de Farioli à visão estratégica de Vilas-Boas. Um plano que já tem nome e direção, e que promete incendiar o mercado quando for revelado. Inscreve-te agora no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que vais ler a seguir é mais do que uma simples notícia, é o reflexo de uma estratégia ousada, pensada ao detalhe por André Vilas-Boas e Francesco Farioli. E o protagonista desta história é um nome que está a agitar o mercado europeu, Vitor Roque. O jovem avançado brasileiro, que há pouco tempo era visto como uma das maiores promessas do futebol mundial, atravessa um momento decisivo na carreira.
A passagem pelo Barcelona não foi o que se esperava. Faltou espaço, faltou continuidade e, sobretudo, faltou confiança. O clube catalão, mergulhado em problemas financeiros e pressionado por resultados imediatos, nunca conseguiu dar ao jogador o ambiente ideal para crescer. Agora, o futuro de Vitor Roque está em aberto, e é aqui que o FC Porto entra em cena. O Palmeiras, clube que detém os direitos desportivos do jogador após o regresso por empréstimo, já deixou claro que aceita negociar, mas não por qualquer valor. As exigências financeiras são altas, cerca de 300 milhões de reais, mas o FC Porto, conhecido pela sua capacidade de encontrar soluções criativas no mercado, não descarta a operação. A direção liderada por Vilas Boas acredita que o investimento pode ser transformado num negócio de médio prazo, com retorno técnico e financeiro. Nos bastidores, o plano é engenhoso. O Porto quer propor um empréstimo com opção de compra obrigatória mediante objetivos. A ideia é permitir que Vitor Roque se adapte à realidade europeia num ambiente mais estável e competitivo, onde possa jogar regularmente, sem a pressão desmedida de um gigante como Barcelona. O Dragão seria o palco perfeito para a recuperação da sua confiança e do seu instinto goleador. Francesco Farioli é um dos grandes defensores da contratação. O treinador vê no jovem brasileiro o perfil exato que procura para liderar o ataque portista. Vitor Roque encaixa no seu sistema, rápido, técnico, com explosão e capacidade de pressionar alto. O italiano acredita que o jogador tem a mentalidade certa para crescer num contexto exigente como o do FC Porto, onde o trabalho e a disciplina valem tanto quanto o talento. Além disso, o treinador quer transformar o ataque portista num setor dinâmico e imprevisível. Com jogadores como Pepe, Galeno e Francisco Conceição a oferecer velocidade e amplitude, Farioli procura um avançado móvel, capaz de atacar o espaço, segurar a bola e finalizar com precisão. Vitor Roque cumpre todos esses requisitos e ainda acrescenta algo raro: fome de provar o seu valor. Depois de uma época instável, o brasileiro quer voltar a ser falado pelas suas exibições, e não pelas transferências ou rumores. A direção portista vê nesta oportunidade uma jogada dupla: reforçar o plantel com um talento extraordinário e, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem clara aos rivais. Vilas Boas sabe que o Benfica e o Sporting têm feito movimentos fortes no mercado, mas acredita que a chegada de Vitor Roque colocaria o Porto novamente no centro das atenções. Seria o sinal de que o Dragão voltou a agir com ambição europeia, apostando em jovens com potencial para se tornarem estrelas mundiais. O jogador, por sua vez, vê com bons olhos a possibilidade de jogar em Portugal. As conversas entre o seu empresário e os emissários do Porto têm sido positivas. Vitor Roque conhece a reputação do clube na formação de craques. Casos como Éder Militão, Luís Dias e James Rodrigues são exemplos de como o Porto transforma promessas em nomes de topo. O avançado entende que, no Dragão, teria minutos, apoio e um ambiente competitivo ideal para recuperar o brilho que o tornou famoso no Brasil. Mas esta não é apenas uma questão desportiva. Há também um lado emocional e simbólico. Vilas Boas quer fazer desta contratação um marco da sua presidência. Quer mostrar que o FC Porto continua a ser um clube capaz de atrair grandes talentos, mesmo quando as circunstâncias financeiras são desafiantes. É uma aposta de risco, sim, mas é também uma demonstração de força, um lembrete de que o Dragão nunca recua perante a dificuldade. Se o acordo for concretizado, o impacto será imediato. Dentro de campo, o Porto ganharia um avançado com características únicas no campeonato português. Fora de campo, o clube reforçaria a sua imagem como destino preferencial para jovens talentos que procuram crescer na Europa. E, estrategicamente, Vilas Boas consolidaria a sua posição como um presidente audaz, capaz de combinar visão desportiva com inteligência negocial. As negociações continuam a decorrer em sigilo, mas tudo indica que o dossiê está a avançar. As partes envolvidas estão em contacto permanente, e há otimismo quanto à possibilidade de chegar a um entendimento até ao fecho da próxima janela. Se tudo correr como planeado, Vitor Roque pode vestir de azul e branco ainda antes do final do ano, tornando-se o novo rosto do projeto de Farioli e Vilas Boas. No Olival, o ambiente é de expectativa. Os jogadores sabem que algo grande está a ser preparado, e os adeptos começam a acreditar que esta pode ser a jogada que muda o rumo da época. E, no fundo, é disso que o Porto vive, de fé, de coragem e de decisões que parecem impossíveis, mas que acabam por se tornar realidade. Por isso, antes que este capítulo tenha o seu desfecho, faz o que é essencial: inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Acreditas que Vitor Roque é o nome certo para o FC Porto? Achas que o Dragão deve arriscar nesta contratação? Diz-nos o que pensas. Porque uma coisa é certa: se esta operação se concretizar, o FC Porto voltará a rugir na Europa como há muito não se via.